A corrida pelo console doméstico já começou. Magnavox Odyssey saiu na frente, uma enxurrada de home pongs logo atrás. Fairchild Channel F chegou para mostrar que o microprocessador era o futuro, e o RCA Studio 2 veio para provar ao mundo que sempre é possível ferrar com tudo. Agora, engana-se você, querido ouvinte, em pensar que a Atari estava dormindo no ponto. Se você ouviu o episódio sobre o Pong, viu que transformar o arcade em um aparelho doméstico para ligar na própria TV, fez a Atari virar uma empresa bilionária da noite para o dia. E não era difícil achar uma casa nos Estados Unidos com um Pong instalado. Tá certo que muitas vezes não era um Pong da Sears Atari, e sim um dos vários clones. Em 75, 23 empresas saturavam o mercado com seus 43 clones distintos de Pong. Era muita coisa e a Atari viu que era preciso dar o próximo passo. Um pequeno disclaimer aqui sobre esse episódio, tá? Ele começa em 77, mas eu vou viajar por uma década à frente. Vou falar do Atari 2600 de forma geral, um videogame que nasceu em 77, mas que entrou na década de 80 com força, principalmente aqui no Brasil. Então não estranhe se em um minuto eu estiver falando de 79 e no seguinte comentar dos lançamentos de 82 e na sequência voltar para 77, explicando uma escolha de hardware, tá ok? Então o aviso foi dado. Al Alcorn, engenheiro-chefe da Atari, já viu o potencial do microprocessador em seus arcades e sabia que a distribuição de jogos em ROMs era um caminho obrigatório, afinal, era um chip que custava praticamente nada e cada cartucho podia ser vendido por $30 depois. Nessa época, as pesquisas de novas tecnologias iam a todo vapor. E para situar melhor, a Atari nasceu e cresceu na cidade de Los Gatos, na Califórnia. Mas após comprar a Cyan Engineer, aquela que desenvolveu o jogo de corrida Grand Track 10, a Atari transformou a antiga sede da Cyan em uma subsidiária de pesquisa e desenvolvimento, que ficava na cidade de Grass Valley, no mesmo estado. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque era lá em Grass Valley que a empresa buscava uma forma de viabilizar um console que usasse um processador para controlar tudo, e que seus jogos saíssem em ROMs. Só que na época, tinha um grande porém. Os processadores da Intel e Motorola, as duas principais fabricantes, custavam algo entre $100 e $300, só o processador. E se somar todos os demais componentes, o videogame já sairia de fábrica custando uma fortuna. Como conseguir uma alternativa mais em conta, então? A resposta veio por um anúncio de uma revista. A novata MOS Technology iria participar da feira comercial Westcon e aproveitaria a ocasião para oferecer seu novo microprocessador, o MOS Technology 6502, por apenas $25 cada processador. Antes de continuar aquela breve explicação sobre a MOS, adivinha como essa empresa nasceu? Acertou quem veio me acompanhando ao longo dos episódios. Ela nasceu da insatisfação de funcionários de uma empresa X que saíram para fundar a sua própria companhia. No caso, ex-funcionários da Motorola que desenvolveram um microprocessador barato, mas teve o projeto barrado pela empresa e decidiram sair para produzir eles mesmos seu produto. E isso é um breve relato. Eu voltarei a falar da MOS quando falar dos computadores Commodore. Voltando à feira, Chuck Peddle, o diretor da MOS, descobriu no dia da feira que ele não teria como comercializar nada lá dentro. Que aquilo era uma feira de negócios e não um balcão de vendas. Então, ele teve a brilhante ideia de atravessar a rua, entrar em um hotel e alugar a suíte mais luxuosa que lá tinha. Colocou a sua bela esposa Shirley como representante comercial e voltou para o evento. Aqueles que foram até a Westcon com a vontade de comprar um microprocessador era orientado a ir até a suíte do hotel, que lá ia ter a oportunidade de comprar o produto. Steve Meyer, fundador da Cyan e atualmente chefe de pesquisa da Atari, e Ron Milner, um dos seus engenheiros engajados em desenvolver o videogame da Atari, foram para a Westcon para ver o tal microprocessador, e de lá foram para a suíte. A visão parecia muito tentadora. Shirley sentada em uma mesa grande com 2 jarros de vidros repletos de processadores dentro. Lá também tinham 2 computadores, um TIM e um King 1, usando o processador para mostrar do que ele era capaz. Aquilo saltou aos olhos de Ron e Steve, que convidaram o Peddle para ir até a Atari, conhecer a empresa e discutir detalhes do uso do processador no novo projeto.
Só para deixar aqui mais uma curiosidade, neste evento também foi Steve Wozniak, que já falei aqui dele no desafio do Breakout, dele e do Steve Jobs, lembra? O Apple I usava um MOS Technology 6502 e, inclusive, a Apple se tornou uma parceira de longa data da MOS. Mas, no fim, a maioria dos interessados pelo processador de $25 foram pessoas físicas que tinham o hobby de montar o seu próprio computador. Algo comum e que eu ainda vou fazer um episódio sobre isso, eu quero muito falar sobre computador. Mas voltando ao Atari, na visita de pé da empresa, Meyer deu toda a explicação sobre o projeto de produzir o próprio videogame e como eles queriam ROMs intercambiáveis para trocar de jogos. O CEO da MOS gostou do que escutou e ajudou até no projeto. Primeiro, ele fez a sugestão de trocar o processador 6502 pelo 6507. Era uma versão reduzida que conseguia ser ainda mais barata, mas que teria as funcionalidades que eles precisavam. Com a ideia em mente, era a hora de desenvolver um protótipo bem básico para mandar para Los Gatos e torcer que Nolan aprovasse o projeto. Para isso, eles montaram uma máquina que rodava apenas o Arcade Tank da Key Games e usava inclusive os joysticks do jogo, que, se você não ouviu nos casts passados, foram os controles escolhidos para a versão final do videogame. No protótipo, internamente ele era um computador Jolt, uma novidade na época que era um computador modular que usava um processador 6502 e era oferecido como o computador mais barato do mundo. E só para esclarecer, mesmo o 6502 sendo uma versão mais completa que o 6507, como protótipo ele ia explorar apenas o tank, que funcionava de boa na versão resumida. Alcorn contratou um novo desenvolvedor para ajudar no projeto, Joey DeCure. Ele teria acesso a um computador bem protegido para estudar e corrigir eventuais bugs encontrados ao longo do desenvolvimento do protótipo. Mas tudo era muito secreto mesmo. Para se ter uma ideia, a galera da divisão de arcades da Atari não sabia que tinha gente desenvolvendo o Atari Video Computer System. Na verdade, DeCure precisou inclusive pôr uma senha nesse computador para ninguém mais ter acesso ao código. Como naquela época a senha de 16 dígitos com números, letras, caracteres especiais, biometria e escambau não era uma realidade, ele apenas pensou em uma senha que fosse fácil para ele lembrar e fácil de dizer aos outros envolvidos no projeto. Sendo assim, ele colocou o nome de sua bicicleta porque ele deu o nome da bicicleta, era Stella. Com o projeto já em andamento, correções feitas e tudo em ordem, o protótipo com apenas um jogo, Tank, foi levado à direção da Atari e em fevereiro de 76, ele foi aprovado e passou para a fase 2, tornar o sonho realidade. Basicamente, isso significa trocar o computador Jolt por uma placa-mãe dedicada, além de desenvolver chip gráfico e de som dedicado. Jay Miner volta à cena. Ele era engenheiro da Cinertech, uma empresa de semicondutores que foi o responsável por criar a placa única do Pong. Ele era quase um funcionário duplo, trabalhando tanto para a Cinertech quanto para a Atari. Quando Miner descobriu que a senha do protótipo era Stella, gostou tanto que colocou o nome da placa dedicada do console da Atari de Stella também. Depois, para não ter confusão, o projeto todo passou a se chamar Stella e a placa dedicada virou TIA, Television Interface Adapter, ou adaptador de interface para televisor em bom português. Enfim, tem uma coisa que eu não falei até agora, mas que é bem importante ser dita. A produção do videogame era um segredo gigantesco e deveria permanecer por mais algum tempo. Em junho de 76, após mais um processo da Magnavox por quebra de patente, a Atari foi indenizada em compartilhar toda e qualquer tecnologia por um ano. E isso significa abrir um projeto de sucesso para a concorrência. Sendo assim, Nolan ficou literalmente com o você sabe o que na mão, para ninguém contar e essa informação vazar. Só era possível revelar o console em julho de 77, bastante tempo depois. Mas Jay Miner e seu chefe Bob Brown conseguiram desenvolver todo o hardware baseado naquele protótipo do computador em apenas 6 meses. Larry Wagner, chefe de desenvolvimento de software da Atari, ficou encarregado de contratar os primeiros desenvolvedores para fazer a primeira leva de jogos, e vou deixar para revelá-los quando a gente for falar do lançamento. Por fim, mas muito importante, estava o design do produto em si, ou seja, como o console se pareceria. Se você já viu o primeiro modelo de Atari, ele tem uma frente de madeira, 6 interruptores e a entrada de cartucho. No meio dos colecionadores, chamamos ele de Have Sixer. E a explicação desse nome é exatamente pelos motivos que disse acima.
Ele ficou só um ano no mercado e foi substituído pelo Light Sixer, uma versão visualmente muito parecida, com os mesmos interruptores, mas com RF com uma blindagem mais leve, tornando todo o console menos pesado. A frente de madeira tão famosa nos primeiros vem da inspiração dos aparelhos de som daquela época, que tinha esse tipo de visual. Na verdade, o plano inicial era que o console tivesse 2 alto-falantes embutidos, assim como o primeiro Fairchild Channel F. No entanto, isso encareceria em $10 cada unidade fabricada, e a Atari buscava cortar o preço ao máximo que conseguia. Para torná-lo mais barato, orientou a TIA a mandar o som pelo RF, para que a TV ficasse encarregada de reproduzi-lo. Uma curiosidade daquelas bem inúteis, mas que eu sei que você gosta. O videogame foi todo feito em poliestileno, deixando o console mais pesado, sendo que a primeira versão ainda tinha quase meio quilo. Essa escolha não foi aleatória. Foi parte da estratégia da Atari. Assim, quem comprava não teria aquela sensação de aparelho feito com plástico vagabundo e pouco durável. A Atari tinha um grande defeito que sempre acompanhou: suas finanças mal gerenciadas. Ela desenvolvia um produto, colocava no mercado e grande parte daquilo que lucrava era aplicado no desenvolvimento de novos produtos. Ou seja, a caixa sempre estava rodando com dinheiro no limite do desastre. Como explicou Steve Bristol, vice-presidente de engenharia da Atari, no livro The Ultimate History of Videogame. Um dos pontos fracos da Atari era que ela basicamente se autofinanciava. A maioria do dinheiro vinha dos produtos que ela vendia, e ele era gasto fazendo novos produtos. Não havia uma reserva de capital. Havia momentos em que era praticamente cheque com cheque, e havia uma corrida para garantir que o cheque fosse descontado. E desastre eles eram reis. Lembra do arcade de Grand Track 10, que era vendido abaixo do preço de produção, e que ainda assim gastavam uma grana para consertar um defeito na direção? Essa era a Atari. And it's all thanks to you. Então, a única forma de dar um passo grande como o desenvolvimento do seu próprio console era se alguém bancasse, como a Sears fez com o Hong Kong. Mas agora era um passo realmente grande. Por isso, Nolan e o presidente da Atari, Joe Keenan, ex-Key Games, decidiram dar um passo bem importante para o negócio: vender a Atari. O anúncio da venda da Atari logo se espalhou por todos os Estados Unidos e chegou aos ouvidos da Warner Communication, uma gigantesca do entretenimento e que tinha vasta importância no mercado de filmes, músicas e HQs. Para uma empresa tão afundada no entretenimento, videogames parece um braço mais do que necessário. Então, Manny Gerard, o executivo responsável pelos novos negócios da Warner, pegou um avião e foi de Nova York para Los Gatos conhecer a próspera Atari e dar uma olhada no tal desenvolvimento do console. Bom, acho que o resultado da visita fica bem claro no momento em que ele escreveu para a alta cúpula da Warner o que viu e em que diz: "Eu vi o futuro e ele se chama Stella." E em outubro de 1976, a Warner paga a quantia de $28 milhões pela Atari, o que daria hoje mais de $125 milhões, tornando Nolan no novo milionário americano. Mas o fundador estava excitado com mais coisa do que o dinheiro. Ele também viu na Warner a grana que fluiria solta para tornar o Atari 2600 em realidade. E era isso mesmo que a Warner se propôs: sem economia se o projeto é bom. Mas então, por que o console da Atari tem tanto potencial frente a seus concorrentes, como o Magnavox Odyssey, Fairchild Channel F ou RCA Studio 2? Eu acredito que a melhor resposta sobre isso foi dada pelo Trip Hawkins. Na época, logo após se formar em Harvard, ele foi contratado pela Fairchild para estudar o mercado. A Fairchild era uma empresa de semicondutores. Nos anos 70, essas empresas, incluindo a Hewlett-Packard e National Semicondutores, todos começaram a fabricar produtos de consumo que usaria seus chips: calculadoras, relógios, pongs, etc. Fairchild não entendia realmente de desenvolvimento ou marketing de produtos de consumo e certamente não entendiam de jogos.
Eles não tinham nenhum compromisso concreto de estar no negócio de jogos, enquanto a Atari foi fundada para ser uma empresa de jogos. E a Warner sabia disso. Sabia tanto que injetou muito dinheiro para assegurar que o projeto Stella saísse de um protótipo para ser lançado como Atari 2600 em 14 de outubro de 1977, custando $200, o que daria hoje $855. Assim, dava tempo de aproveitar o Natal. Antes, ele fez uma rápida aparição na Summer Sessions de julho do mesmo ano, ou seja, exatamente no mês em que a Atari se livrava da partilha de conhecimento com a Magnavox, deixando Ralph Baer ainda mais chateado com as ações de Bushnell. O console vinha com 2 controles e o cartucho Combat, que era uma versão caseira do Arcade Tank. O jogo vinha apenas com a opção de 2 jogadores, porque a Atari entendia que você deveria jogar com mais alguém, um colega do colégio, por exemplo, ou um amigo do trabalho. Assim, outra pessoa conheceria o Atari 2600 e, quem sabe, compraria o console também. Era a boa e velha ideia de propaganda boca a boca. Outros 8 títulos vieram também com o lançamento do console. Foram RCA Battle, Basic Math, Blackjack, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround e Video Olympic. A aposta de vender o console era alta, tanto que a Warner mandou fabricar 400 mil unidades e pretendia vender todas ainda no Natal, o que se provou ser uma decisão acertada, já que ele praticamente sumiu das prateleiras das lojas. Internamente, os desenvolvedores trabalhavam ininterruptamente para assegurarem lançamentos periódicos, tanto que em um ano eles lançaram 20 cartuchos novos. Nesse primeiro momento, apenas a Atari desenvolvia jogos para 2600. Mas como diz o ditado, as aparências enganam. Por fora, tudo parecia uma vitória, mas por dentro a Atari ruía. Nolan e seu estilo de tocar o negócio não agradava a certinha da Warner, que tinha toda aquela pompa executiva de trabalhar. Além disso, não era fácil trabalhar com o padrasto do videogame, e eu fiz essa piadinha infame já que o pai mesmo é Ralph Baer. Nolan Bushnell tinha uma reputação complicada. Ele dava pitaco em tudo o que os outros faziam. Imagina você, um engenheiro desenvolvendo lá seu joguete. Aí vem o fundador da empresa na qual você trabalha e, obviamente, você pergunta: "E aí, tô fazendo isso aqui. O que você tá achando?" Para Nolan, essa pergunta era a deixa para ele palpitar e pedir algumas alterações. O problema é que ele pedia as coisas ao vento. Raramente ele lembrava das mudanças, mas atrasava o projeto de muita gente. Assim, Al Alcorn, o engenheiro-chefe da Atari, reuniu todo o seu time e criou uma regra clara. Você só vai fazer as alterações pedidas pelo Bushnell se ele repetir 3 vezes. Steve Bristol, outro engenheiro importante da Atari, foi ainda mais severo. Para a equipe dele, não importa o que o Nolan diga, seus engenheiros só vão fazer se ele der ok. Depois de algum tempo de calmaria, a famosa fofoca, ou melhor, a rádio corredor da empresa, chegou até os ouvidos do fundador, que juntou toda a sua equipe de desenvolvimento para um brainstorm. E já no início do encontro ele solta: "Eu entendo que tem uma nova regra que diz que vocês não devem fazer nada a menos que eu diga 3 vezes. Bem, eu estou dizendo para vocês, quando eu digo para vocês fazerem alguma coisa, vocês devem fazer." Nesse momento, um dos engenheiros levanta o braço e pergunta: "Por favor, você poderia repetir isso mais 2 vezes?" A Warner decide que é hora de intervir no rumo da Atari e contrata Ray Kassar, o cara que trabalhou por 25 anos dentro da maior produtora têxtil dos Estados Unidos, chegando ao cargo de vice-presidente da companhia. Ele sabia como administrar uma empresa. "Eu cheguei como consultor da Warner e a Atari estava se saindo muito mal. Não tinha infraestrutura, eles não tinham nenhuma pessoa encarregada do financeiro, não tinha ninguém no marketing, eles não tinham nada, era um desastre total." Kassar era o oposto do Bushnell.
Ele andava de limusine com seu motorista, vestia ternos caros e comia nos melhores restaurantes. Nolan era o de sempre. Tanto que uma vez chamou Kassar para uma reunião que, no momento, ele revelou que era só para beber cerveja e fumar maconha. Inclusive, ofereceu um baseado para Kassar, que ficou bem indignado. Bushnell era mais sensível às coisas. Ele acreditava que ambos estilos de trabalho podiam funcionar. Uma das frases mais verdadeiras sobre esse conflito foi quando ele afirmou que, e dessa vez eu mesmo vou falar para não ficar cheio de recortes aqui, mas que se o pessoal do leste fosse ao departamento de engenharia às 8h30 da manhã, não encontraria uma viva alma, porque a galera do oeste só entra no trabalho mais tarde. Mas às 9 em ponto da noite, enquanto os engravatados do leste estavam fofocando e bebendo seus martinis, o pessoal da costa oeste estava ralando no trabalho ainda. Logo, a Atari se tornou um campo de batalha, de um lado Nolan e do outro lado Kassar. E eles discordavam em absolutamente tudo. Bushnell acreditava que o futuro do pinball eram máquinas widescreen de 29 polegadas. Já Kassar e a Warner, de forma geral, dizia que tinha que manter o formato convencional de 22 polegadas. O fundador, como uma criança imatura, então sugeria que a divisão de pinball deveria ser encerrada. A verdade é que a Warner também olhava com bons olhos para a divisão de videogames e deixava a de arcades de lado. O próprio futuro do Atari 2600 chegou a ficar por um fio quando Nolan acreditava que sua tecnologia estava ultrapassada, mas a Warner ainda via uma onda a ser surfada por mais tempo. Os dois pensavam bem diferentes. Segundo Kassar, o fundador da Atari tinha seu mérito. Ele era um engenheiro que criou uma empresa de sucesso, mas ele era um engenheiro e ponto. Kassar sabia administrar e logo trouxe rigorosas normas para dentro da Atari. A era das reuniões nas jacuzzis precisava acabar. Em novembro de 78, Bushnell pegou um avião rumo a Nova York para conversar com a liderança da Warner. Para ele, o Atari 2600 tinha que terminar e um novo produto precisava ser entregue em breve. O avanço tecnológico era mais rápido do que ele imaginava, e em pouco tempo o console estaria ultrapassado. O problema é que ele não era nenhum exemplo de oratória, e acabou apavorando o pessoal. Segundo Gerald, Nolan entrou no escritório dizendo: "Vendam todos os 2600 que restaram, o mercado está saturado, acabou tudo." Isso enfraqueceu ainda mais a relação de Nolan com a Warner. E em janeiro de 79, ou seja, 2 meses depois de sua ida à matriz, Nolan deixa a Atari. Nunca ficou claro se ele foi saído ou se pediu para sair. Isso é um dos mistérios da história do videogame. Ao sair, ele assina uma cláusula que não poderá trabalhar na indústria do videogame até 83, para evitar o compartilhamento de tecnologia. Pois é, o cara que criou a indústria do videogame agora foi afastado da mesma. Por sorte, em 77, ele criou um lucrativo negócio com o dinheiro que ganhou da venda da Atari, a cadeia de pizzarias Chuck E. Cheese. Diferente do que você está habituado, a Chuck E. Cheese fez sucesso por ser um espaço de diversão para toda a família. Além da pizza, tinha arcades, pinball e um monte de animatronics, que eram sensação na década de 70 e 80. Se você já jogou a franquia Five Nights at Freddy's, saiba que os 2 primeiros jogos se passam dentro de uma cadeia de fast foods e que foram inspirados na franquia de pizzaria do Nolan. À medida que o Atari 2600 ganhava popularidade e caía no gosto da garotada, as regras rígidas aplicadas pela Warner geravam um desconforto entre os desenvolvedores. Uma delas era a proteção. A Atari não permitia que nenhum desenvolvedor aparecesse nos créditos do jogo, seja in-game, seja no manual dele. Not this time. Ela alegava que fazia isso para evitar que empresas concorrentes levassem seus talentos oferecendo um salário melhor. Claro que muita gente não gostou, porque naquela época já viam suas criações como formas de artes e queriam que todos soubessem quem teve a ideia. Foi numa dessas que o desenvolvedor Warren Robinett se revoltou.
Ele tinha desenvolvido o jogo Slot Racer e agora estava no seu novo projeto, que basicamente era transformar um grande clássico dos adventures de texto do PC em um jogo gráfico. O nome? Adventure. Para quem não sabe, o jogo da Atari foi inspirado em Colossal Cave Adventure, também conhecido apenas como Adventure. Este é considerado o primeiro Adventure, então eu falo Adventure, para computador. E foi desenvolvido por Will Crowther e seu colega de trabalho Don Woods. Robinett era apaixonado pelo Adventure de texto, mas no console ele tinha as limitações de entrada dos comandos. Enquanto no computador você escrevia ir para o norte, ir para o sul, pegar pedra, etc., no Atari 2600 era impossível esse tipo de comando pelo joystick. Então, a alternativa foi torná-lo um jogo gráfico. Mas Robinett foi adiante. Exímio jogador de Dungeons & Dragons, ele transformou sua ideia em uma aventura medieval em que um cavaleiro, no caso um quadradinho na tela, tinha que andar pelo castelo, enfrentar dragões e resgatar o cálice sagrado. Tudo com muita imaginação para dar certo, claro. Oficialmente, eram 29 salas no Adventure de Robinett, mas, sem o conhecimento de mais ninguém da empresa, haviam, na verdade, 30 salas. A sala secreta era um protesto dele contra a política da Atari de esconder os desenvolvedores de jogos. Para acessar a sala não era fácil. O jogador precisava achar um ponto invisível e usar ele no lugar certo para abrir uma passagem secreta para a sala especial, que continha apenas escrito Created by Warren Robinett. A Atari tinha o poder de tirar meu nome da caixa do jogo, mas eu tinha o poder de pôr ele dentro do jogo, revelou Robinett ao livro Replay The History of Video Game. E assim nascia o primeiro easter egg da dita história do videogame. E a ira de Robinett contra a Atari não era sem sua razão. Quando ele disse que ia criar Adventure, seu chefe achou a ideia muito ambiciosa e inúmeras vezes tentou convencê-lo a abandonar o projeto. Inclusive, durante o desenvolvimento, ele foi orientado a transformar o título em um jogo de Superman, já que o filme tinha estreado recentemente e eles queriam lançar um jogo estrelando o personagem da DC. Seu colega de Atari, John Dunn, pegou uma versão inacabada do código do Adventure e fez o Superman do Atari, que todos conhecem hoje em dia. Ou talvez você não conheça e eu recomendo muito, já que o jogo é realmente bem legal. Mesmo com o jogo pronto, o chefe de Robinett não deu o braço a torcer e disse que era um jogo ruim, porque era muito difícil de controlar o personagem. Quando o Adventure chegou às lojas no fim de 79, ele calou a boca do superior de Robinett. Foi um verdadeiro sucesso, vendendo mais de 1 milhão de unidades, um número muito alto para a época. Após lançar Adventure, o desenvolvedor pediu as contas da empresa. Estava cansado de travar uma batalha, ser um sucesso e não ter nenhum reconhecimento. Ao se demitir, Robinett conta que seu chefe apenas sorriu. Ele nunca contou o que fez a sala secreta, mas logo ela foi parar nas revistas da época e mostrou para muitos companheiros que dava para burlar as regras de uma forma ou de outra. A situação da Atari piorou quando os desenvolvedores tiveram acesso a um relatório de jogos mais vendidos. Na verdade, a própria diretoria da Warner veio com uma lista com os jogos mais vendidos de 2600 até então e disse: olha, essa é a lista dos que mais venderam, façam mais jogos como esses então. Só que ao verem a lista, os desenvolvedores perceberam que 4 pessoas dentro de um departamento de 30 eram responsáveis por 60% do faturamento da Atari. Basicamente, a Atari era uma empresa que faturava 100 milhões por ano, e eram 4 que ganhavam 30 mil dólares por ano, mas eram responsáveis por 60 milhões de faturamento. Não parecia justo. Foi então que eles criaram uma proposta. Fizeram uma carta assinada por todos e entregaram aos diretores pedindo um pequeno bônus por unidade vendida do seu próprio jogo. Isso significa que, sei lá, eu desenvolvi o Pablo Adventure, vendi 1000 unidades, e o bônus é de 1 centavo por unidade vendida. Eu ganharia 1000 dólares pelo baixo sucesso do meu jogo. Já quem fez Adventure e vendeu 1 milhão, entendeu como é uma coisa simples, mas que aumentaria a moral do time, buscando desenvolver sempre o seu melhor? Acabou que não deu certo.
não só ignoraram a carta, como há boatos de que Kassar ainda disse que não existia nenhuma diferença entre eles e o pessoal que montava os cartuchos. O próprio Kassar já se pronunciou dizendo que nunca falou isso e que inclusive sempre entendeu a importância dos desenvolvedores. A verdade é que essa situação foi a gota d'água para muita gente. Insatisfeito com seus rendimentos, com as condições de trabalho que tanto mudou depois da chegada da Warner, e sem a possibilidade de melhorar as coisas, o grupo que fazia os melhores jogos saiu. Encabeçado por David Crane, o dev que fez a conversão de sucesso do arcade Cannon Bomber, Larry Kaplan, que bombou fazendo Ercia Battle e Street Racer, Alan Miller, que fez Basketball e Hangman, e Bob Whitehead, o pai do xadrez para 2600, uma tarefa que até então era tida como impossível por todos. Juntos, esses 4 e mais Jim Levy, um investidor que sozinho desembolsou $750 mil, fundaram uma nova empresa que seguiria suas próprias regras e que todo mundo poderia pôr seu nome nos jogos e ganhar um valor em cima de cada unidade vendida. E com toda essa boa energia emanando, nasceu a Activision. Quando a Activision anunciou que passaria a fazer jogos para o 2600, a Atari obviamente ficou o pé da cara. O videogame era deles. Quem são esses ex-funcionários para pôr seus dedos na ex-empresa? Acabaram que abriram um processo contra a Activision, mas o juiz, pasmem, deu causa ganha para a nova empresa. Em 1980, início de uma nova década, foi também o início das vendas. 3 jogos foram lançados inicialmente: Fishing Derby, Dragster e o clássico Boxing. Todos eles com os nomes dos desenvolvedores estampados na caixa. Logo, a Activision era sinônimo de qualidade, e seus jogos muitas vezes ofuscam a própria Atari. Pitfall, Riverhide, Kaboom são bons exemplos de títulos que venderam absurdamente bem e que têm uma qualidade impecável. E para Atari, no fim, isso era bom, porque mesmo perdendo o processo que evitava que a Activision fizesse jogos para o seu console, ela tinha direito a uma pequena quantia de royalties por jogo vendido. Esses super sucessos rendiam uma boa grana para eles. Jim Levy certamente não teve motivo para se queixar. A Activision atingiu, em 81, um faturamento de $6,3 milhões, recuperando com folga o investimento inicial dele. Para deixá-lo ainda mais feliz, no ano seguinte a empresa faturou 66 milhões, um verdadeiro sucesso. Todo esse sucesso encorajou outros desenvolvedores a largarem seus empregos na Atari e fundarem sua própria empresa, como foi o caso da iMagic, que arrematou Rob Fulop, o desenvolvedor da versão caseira de Space Invader e Missile Command. Nós éramos autores, mas não nos sentimos como autores. Não éramos compensados baseado em como os nossos jogos eram bons e aceitos. Nossos nomes nem apareciam nos jogos. Por isso a gente foi embora. Eu não estava envolvido com a fundação da iMagic. Outras pessoas estavam lá e me convidaram para a festa. Eu demorei uns 2 segundos para dizer, vamos lá. Só para recordar, Space Invaders foi um sucesso gigantesco no Atari 2600 e ajudou a impulsionar as vendas do console. Muita gente que ia para os fliperamas jogar viram no console a chance de ter a mesma experiência, dessa vez no conforto do lar. Mas vou falar mais dele em um episódio encerrando os anos 70. A iMagic fez jogos grandiosos como Cosmic Ark, Dragonfire, No Space, por exemplo, e provou ainda mais que existia vida fora da Atari. Em pouco tempo, uma enxurrada de desenvolvedoras apareceram para produzir seus próprios jogos para o console. Fox Games, US Games e tantas outras. No Japão, um japonês muito à frente do seu tempo, Toru Iwatani, estava cansado dos jogos que tínhamos. Era tudo muito masculino pra ele, com guerra, viagem espacial, atropelar pessoas, só coisa ruim. Ele queria fazer um jogo que agradasse as meninas também, para trazê-las pra dentro dos fliperamas. Foi então que ele conseguiu que a Namco comprasse a ideia, e com mais 9 colegas começaram a pôr a cabeça para funcionar. Foram até tarde pensando no que fazer, e claro, bateu aquela fome.
Chamaram uma pizza e quando alguém tirou a primeira fatia, Iwatani olhou aquilo e reconheceu seu personagem icônico. E assim nasceu Pac-Man. O bichinho comeria pastilhas e frutinhas em um labirinto e os inimigos também seriam fofos fantasminhas coloridos. Pronto, tínhamos um jogo sem violência explícita. Ninguém verdadeiramente morria. O arcade fez muito sucesso no Japão. E como a Namco tinha um acordo com a Midway para lançar nos Estados Unidos, Pac-Man chegou ao outro lado do planeta rapidamente e fez o mesmo sucesso. É bom lembrar que no Japão ele se chama Puckman, só que parecia muito Fuckman, e aí, bom, pra quem entende inglês, né? Só que a Midway tinha os direitos sobre Pac-Man para arcades. Então rapidamente a Atari negociou com a Namco os direitos de levar ele para o console. E como ninguém conhecia a Namco nos Estados Unidos, eles pagaram $1 milhão pelos direitos. Não preciso dizer que isso foi uma pichincha para o que vendeu. Pac-Man venderia por si só. Acreditando nisso, a Atari encomendou 12 milhões de cartuchos. Eles acreditavam que quem jogava no arcade ia querer ter em casa e ia comprar o jogo e um Atari 2600 juntos. Em 82, o jogo chegou às prateleiras acompanhado de uma agressiva campanha de marketing que custou $1,5 milhão. E foram recuperados facilmente, já que no primeiro mês eles venderam 1 milhão de cópias. Mas isso foi declinando ao longo dos meses. No fim, venderam aproximadamente 7 milhões de unidades só nos Estados Unidos e 12 milhões no mundo todo. O jogo leva o título de o cartucho que mais vendeu para Atari 2600. E olha que o porte de Pac-Man para ele é muito inferior em relação ao original dos arcades. Diz a lenda que o marketing disse: "Conseguimos direitos de Pac-Man. Você precisa fazer ele para o VCS em 6 semanas, ok?" E aí você sabe o resultado da pressa, né? O jogo é mais travado, mais chapado nas cores e obviamente com os flickers que faz tudo ficar piscando na tela o tempo inteiro. Ah, tu não sabe o que são flickers? Deixa eu explicar rapidinho. O limitado hardware do Atari 2600 permitia apenas um número bem limitado de sprites na tela. Então, os desenvolvedores encontraram uma forma de programar para aparecer tudo de uma vez só. Eles não mostravam tudo, é simples. Ele mostrava um sprite em uma fração de segundo. Ele apagava aquele e mostrava outro. Aí apagava de novo e voltava a aparecer o anterior, e assim ficava. Tecnicamente, eles não estão simultaneamente na tela. E como isso acontece em menos de 1 segundo... a impressão que temos é que só deu uma piscadinha, mas é tão rápido que nosso cérebro faz pensar que os dois estavam ali o tempo todo, entendeu? Bom, a verdade é que a baixa qualidade do jogo passava despercebida por muitos, mas foi um sinal discreto de que a indústria já não ia muito bem e começava a mostrar que o futuro não era tão promissor quanto aparentava. Há quem diga que o sucesso é passageiro e a Atari também começou a dar sinais de desgaste. Em 82, um filme estreava no cinema e arrebentava a bilheteria no mundo todo. E.T., o extraterrestre de Steven Spielberg. Elliot, E.T. Era simplesmente uma obra cinematográfica. O presidente da Warner Communication, Steve Ross, viu o filme e fechou um acordo com Steven Spielberg que pagou $25 milhões para ter os direitos de fazer um jogo. Kassar passou então a missão para o desenvolvedor Howard Warshaw, mas tinha um porém: o jogo tinha que ficar pronto antes do Natal para aproveitar as vendas de fim de ano. Ou seja, tinha de desenvolver e fazer os cartuchos até o dia 1º de setembro, que por coincidência é o dia do aniversário da minha filha, por isso eu decorei fácil. Como era fim de julho, isso daria para Howard apenas 5 semanas e meia para desenvolver tudo. Era muito apertado o prazo. E você sabe o que acontece com pressa, né? Saiu o Pac-Man para provar que não funciona. Inclusive, falando dele, como o Pac-Man teve um desenvolvimento semelhante, às pressas e com resultados abaixo do esperado, mas vendeu bem para burro, a Atari imaginou que aconteceria a mesma coisa e até dispensou a fase de beta teste para lançar logo o ET no mercado. ET vendeu inicialmente muito bem, aproximadamente 1,5 milhões de cartuchos entre dezembro de 82 e janeiro de 83. Mas logo a notícia que ele era um jogo medíocre se espalhou, e as vendas caíram drasticamente. Tanto que em 83, começou com muitos donos de ET pedindo a devolução do jogo. Além disso,
muitas lojas também devolveram seus estoques por culpa da baixa procura, o que acabou somando algo entre 2,5 milhões a 3 milhões de cartuchos não vendidos e encalhados. E daí nasceu a maior lenda do Atari 2600. Os cartuchos enterrados em Alamogordo, no Novo México. Se você não conhece a história, bom, o resumo é que a Atari enterrou milhares de cartuchos de ET e vários outros jogos encalhados em um aterro sanitário. Por anos, isso parecia uma grande lenda, mas em 2013, uma empresa canadense chamada Fuel recebeu os direitos de escavar o aterro em busca dos cartuchos. Tudo patrocinado pela divisão de games da Microsoft, a Xbox. O resultado você pode conferir no documentário chamado Atari Game Over. Ah, e como curiosidade, a Warner tinha programado de fazer um arcade também com o jogo do ET, mas como o tempo era muito curto, a ideia foi abandonada, graças a Deus. Falei do ET, mas a verdade é que o início dos anos 80 foram cruciais para o fim do Atari 2600, e a culpa é bem ampla. Eu culparia muito o Atari por permitir que as coisas chegassem onde chegaram, mas há muitos outros culpados. Como falei, muitas empresas começaram a surgir e lançarem seus próprios jogos para o Atari. Eram empresas piratas, não licenciadas, que queriam aproveitar o sucesso do videogame fazendo qualquer porcaria. E bota porcaria nisso. Se você acompanhou alguma coisa sobre o Atari 2600, deve ter ouvido falar da Mystique, uma desenvolvedora que na verdade era o braço digital da Caballero, uma das maiores produtoras de filmes pornográficos dos Estados Unidos na década de 80. Bom, se você está ouvindo isso no carro com seus filhos, como geralmente o Bruno e a Bela fazem, é melhor continuar ouvindo depois, para não gerar perguntas constrangedoras. Mas agora eu vou explicar um pouco das polêmicas desses jogos. A Mystique lançou jogos que não eram legais para as crianças. Elas acreditavam que o público adulto iria comprar, mas a verdade é que os videogames eram da molecada. Desses jogos, vou destacar dois que deram o que falar. O primeiro é o Beaten and Eaten. Nele, um cara ficava no telhado em um prédio se masturbando enquanto duas mulheres ficavam de boca aberta embaixo recebendo o que saísse do cara. Esse jogo gerou muita revolta por se tratar de uma cena de atentado ao pudor. Mas isso não deu rebuliço suficiente, Custer Revenge deu. Ele é hediondo. O jogador encara o papel de ser cowboy que tem que desviar das flechas e estuprar uma índia que estava amarrada em defesa em um tronco. É repugnante. Para entrar um pouco mais na história americana, Custer Revenge tem esse nome porque se inspirou na história do general americano George Armstrong Custer, um militar muito importante na Guerra da Independência Americana e que depois foi mandado para lutar contra os povos indígenas americanos. Acabou morto pelos índios na Batalha de Little Big Horn, no território de Montana. Daí a ideia de A Vingança de Custer, como é o nome do jogo em português. Até hoje, Custer divide opiniões nos Estados Unidos. Alguns acreditam que ele foi um grande soldado, outros um genocida dos povos originários. Independente do que você acredita, a verdade é que foi um estupro na tela do 2600. Man, that was horrible. Mas como eu já até falei no cast passado, uma boa treta vende, e de todos os jogos pornográficos ruins do videogame, Custer Revenge vendeu 80 mil unidades. Parece pouco, mas o dobro dos outros jogos da mesma desenvolvedora. A Atari tentou processar a Mystique, mas o Crash de 83 acabou com toda a indústria dos jogos antes. E eu farei um episódio só falando do Crash, então relaxa aí. A Mystique acabou sendo vendida para Playaround, que lançou alguns outros títulos. Não vou entrar no mérito de quais são, mas queria mesmo dizer que aqui houve uma coisa no mínimo curiosa. A empresa lançava versões invertidas. Eles tinham um jogo em que o jogador era um homem preso a um helicóptero e ele deveria ejacular nos incêndios para apagar o fogo e salvar as garotas. Ao mesmo tempo, a empresa fez um jogo inverso, em que era uma mulher lactante que precisava apagar o incêndio e salvar os boy magia dela. Até Custer Revenge teve uma versão invertida, em que era uma índia que ia estuprar o cowboy amarrado. O jogo se chamava General Retreat, ou em bom português, o retratamento do general. Essa enxurrada de jogos ruins, seja pornô ou não, acabou fazendo o prestígio do Atari 2600 ir por água abaixo. Agora, cartuchos acumulavam pelas lojas e muitos vendedores queriam devolver toda aquela porcaria para a empresa. Para vender, as empresas diminuíram suas margens de lucro e um cartucho que era vendido por $30 passou a ser vendido por 25, 20. Até que chegou ao ponto que a Atari e a própria Activision, que fazia jogos excelentes, precisavam vender seus jogos por $15.
Mesmo assim, não deu certo. Fabricantes tinham tantos jogos encalhados que eles vendiam eles por um preço baixo para outras desenvolvedoras comprarem e usarem cases e componentes na produção dos seus cartuchos. Existiam até empresas especializadas em comprar equipamentos de empresas que entravam em falência, para revender e assim terem lucro. Isso acontecia com cartuchos de Atari. Essas empresas compravam lotes de cartuchos, sendo que cada um saía por, $4, e revendiam por $5 cada, para ter o mínimo de lucro possível. Muita gente que antes comprava jogos da Activision por $40 cada, agora podiam comprar 8 jogos com o mesmo dinheiro. Não tinha por que comprar lançamentos mais. E não existia mercado que sustentasse isso. Atari nessa época já não tinha mais caçado na presidência. Foi a vez de James G. Morgan tentar reerguer, sem sucesso, a companhia. É bom lembrar que a Atari era gigantesca em suas divisões. Tinha de consoles, tinha de arcades e nessa época também tinha a de computadores, mas todas iam mal. E não pense que toda a culpa foi do 2600. Em maio de 82, a Atari lançou o Atari 5200, o sucessor do seu primeiro console. Ele era uma versão consolidada, vamos dizer assim, do Atari 400, um computador da empresa que tinha gráficos um pouco melhor que o 2600. Mas não era retrocompatível, fazendo ele perder a incrível biblioteca do antecessor. Até lançaram um adaptador para corrigir o erro, mas era tarde demais. Os controles horríveis e a péssima biblioteca fizeram o 5200 o maior fracasso da história da Atari. E eu volto a falar dele nos anos 80, não se preocupem. Ainda em 82, durante seu reporte de previsões de crescimento que eram feitos semestralmente, os investidores aguardavam um crescimento de 50% como era esperado. E a bomba veio com um anúncio de crescimento entre 10% a 15% só. A notícia fez os investidores puxarem sua grana do negócio antes que ele explodisse, deixando que as finanças caíssem 30% da noite pro dia. Mamma mia! No fim, em 84, a Warner vendeu a divisão de computadores e consoles para Jack Tramiel, o dono da Commodore, uma das maiores empresas de informática dos Estados Unidos. A Atari foi vendida por $50 em dinheiro, mais 250 milhões em notas promissórias, mas isso vocês vão saber mais pra frente. Para entender melhor o que é ir do sucesso ao fracasso que aconteceu com a Atari, no fim do ano fiscal de 82, a empresa faturou 3,2 bilhões de dólares na soma de todas suas subsidiárias, ou seja, consoles domésticos, arcades, computadores, tudo. Em 85, ela fechou seu ano fiscal faturando aproximadamente 100 milhões de dólares. Isso significa uma queda de quase 97% em relação ao seu melhor ano. Estamos falando de uma empresa que criou um mercado que não existia, passou a valer bilhões e acabou vendida por $50. Vendo agora, principalmente essa última parte do episódio, parece que eu estou falando de um sistema fracassado. Mas a verdade é que o Atari 2600 teve muito jogo maravilhoso. Em 82, ano que o videogame já estava indo pro brejo, ele recebeu Pitfall, um dos primeiros e até hoje cultuados jogos de plataforma. Também teve Berserk, que é viciante, e River Raid, de Carol Shawn, uma das primeiras desenvolvedoras de jogos. Na verdade, aqui eu vou falar uma curiosidade importante que faltou no episódio anterior. Hey, listen! Muita gente acredita Shawn como a primeira mulher a desenvolver um jogo, mas foi Joyce Weisbecker, no fracassado RCA Studio 2. Provavelmente pela baixa aceitação do videogame, ninguém ficou sabendo. Outro jogo de 2600 que saiu no fim da vida dele e é muito bom foi o primeiro jogo da franquia Star Wars, The Empire Strikes Back, feito pela Parker Brothers. Eu não vou ficar aqui falando de jogos porque acredito que isso é um podcast e não um videocast ou algo visual. Então o que eu sempre vou recomendar é que você encontre uma forma de jogar tudo isso. Hoje em dia é bem fácil encontrar os jogos e muitos deles estão disponíveis para jogar diretamente do navegador, sem precisar baixar nada. Além disso, eu devo jogar os clássicos da Atari como Enduro, Keystone Creepers, Frostbite e tantos outros em live. Então fique atento à minha Twitch, Pablo_Prime, para ver a jogatina. No Brasil, o Atari foi o primeiro console de muita gente. E ele chegou aqui de forma bem tardia, graças à nossa ditadura. A lei de reserva de mercado era bem rígida.
Se você é mais novo e não viveu essa época, a Lei de Reserva foi uma lei protecionista que incentivava o desenvolvimento tecnológico dentro do país. Para os militares, se a importação de tecnologia fosse barrada, a indústria nacional tinha que se autogerir e ter o seu próprio avanço tecnológico. Por isso, computadores deveriam ser produzidos aqui. E, bem, videogame é quase um computador, acabou entrando na lei. Então, o videogame chegou aqui só na década de 80. Tivemos antes o telejogo, como já comentei e afins, mas de cartucho mesmo veio anos depois, bem tardia. No início, os primeiros Ataris que chegaram vieram pelas antigas lojas Mesbla e Mapping, e foram de forma bem suspeita. Eles mesmos importaram algumas unidades, não se sabe como, e aqui uma assistência técnica abria cada uma das unidades e trocava o cristal NTSC do módulo RF por um PAL-M, o padrão de cores brasileiro. Assim, era possível jogar no televisor daqui sem ser preto e branco. Eram poucas unidades e caríssimas, mas que vieram a tempo de atender o Natal de 84. Isso era feito por Joseph Magharabi, um ex-joalheiro que decidiu trazer o Atari por conta própria. Ele também se prestava a trocar a chapinha que tinha escrito em inglês para tudo em bom português. Depois, quando a Atari veio oficialmente para o Brasil, ele abriu a Canal 3 e passou a fazer jogos para o console. Inclusive tem algo bem legal que a Canal 3 fazia. Ela mudava o código-fonte da ROM e colocava o nome da empresa embaixo. Então, ao invés de ter escrito Activision no Pitfall, por exemplo, tinha Canal 3 escrito. Logo, outras empresas passaram a importar Atari para fazer engenharia reversa. Assim, criaram os próprios clones como o Dismac, Dactar, Super Game, Dynavision e tantos outros. Os jogos também vieram para o Brasil dessa forma. A empresa conseguia importar um cartucho só, retirava a EEPROM, colocava no gravador e copiava para os seus próprios cartuchos. Por isso tivemos cartuchos da Canal 3, Gradiente, Tron, entre outros. Mas e a Atari não fazia nada? Até tentava, mas não tinha muito o que fazer. Como o Brasil tinha se fechado comercialmente, até para abrir um processo era difícil. Além disso, como na teoria a importação era impossível, como alguém poderia ter copiado alguma coisa se o videogame nunca veio para cá? Mas a Atari não desistiu e buscou um representante comercial em terras tupiniquins. Achou a Polivox, que investiu pesadamente na campanha do videogame por aqui. Era comercial em horário nobre, a criação do Clube Atari, que ao se inscrever você ganhava uma carteirinha e ainda um informativo mensal, com descontos e informações sobre os lançamentos. Claro que por ser o Atari original, pagava pelo original. Ou seja, tudo era mais caro que os clones concorrentes. Mas ele não fez feio e vendeu bem. Só que os clones acabaram dominando o mercado e se reinventando para concorrer entre si. Por isso, você encontra algumas coisas bem originais que não existiam lá fora. Como o Onix Jr., que vinha com um botão de pause no console. O Apple Vision, que era super compacto. Ou o Dactar 007, que era montado dentro de uma maleta toda estilosa. Inclusive, como curiosidade brasileira, ou melhor, curiosidade de brasileiro, o jogo Championship Soccer, jogo de futebol para Atari 2600, veio com um adesivo dizendo que o nosso rei Pelé aprovava o título. Pouco tempo depois, ele teve até o seu nome alterado para Pelé Soccers. Inclusive, eu já usei o áudio de uma propaganda americana em que o próprio Pelé participa, dizendo que parou de jogar futebol para jogar Atari. I quit soccer to play Atari. Deixa eu falar um pouco de alguns periféricos que saíram para o 2600. Vai ser jogo rápido, já que tem muita coisa e eu levaria dias para contar tudo. Ou só nos importantes, ok? E claro que eu vou começar falando do Paddle. Lançado oficialmente pela Atari, ele foi desenvolvido para jogar Breakout e Warlords, por exemplo. Ele é uma base com um botão e uma tampa em cima que gira para um lado e para o outro. Como se você tivesse na mão um seletor de canal ou um botão de volume de uma TV antiga. Mas o mais legal é que ele vinha em pares por conector, ou seja, você usava um conector de controle do console, mas dele saía 2 fios para 2 paddles. E o que isso significa? Warlords para 4 jogadores simultâneos. Existiam modelos de Atari que já vinham com paddles, além dos joysticks normais, claro, mas isso eu falo no próximo bloco, tá? O jogo Indy 500 recebeu um paro especial. Mais ou menos.
é o Driving Controller. Ele era igual ao paddle, mas o potenciômetro gira 360 graus, permitindo uma volta completa. Era para ele ser um volante, e assim você ter mais precisão para controlar o carro. É bom dizer que oficialmente só o Indy 500 usava o Driving Controller. Uma bizarrice que eu adoro são os controles sem fios oficiais da Atari. Primeiro que eles são gigantes. Cada controle tem sua base com o dobro do tamanho do original. Tudo para abrigar uma bateria de 9 volts. Além disso, no console, você precisava ligar o receptor, que é uma base conectada às duas entradas de controle, e a tomada, porque ele também vem com uma fonte própria de alimentação. Para deixar tudo ainda mais estranho, a antena do controle não é retrátil. Santa geringonça, Batman! O Atari também recebeu um par de keyboard controllers, que você conecta um em cada saída de joystick para formar um tecladão. Ele acompanhava o cartucho Basic Programming e ajudava a molecada a entrar no maravilhoso mundo da programação Basic. O brasileiro, que não é bobo, fez sua versão também. A Dynacon lançou o Basic Keyboard, que é um modelo mais bonito que o gringo e muito mais eficiente. Talvez o meu periférico favorito foram os Superchargers. A ideia original dele é muito bem-vinda. Ele era um cartuchão, com proporções maiores do que um cartucho normal, com uma entrada P2 e um cabo P2. As empresas que produziam Superchargers, como a StarPatch, vendia ele e diversos jogos em fita cassete, as de música mesmo. Aí em casa você conectava o Supercharger, ligava ele no seu gravador ou rádio, metia a fita cassete e dava play. O cartucho lia o conteúdo da fita e transformava aquilo em jogo. É sensacional! Principalmente porque a ideia era comercializar jogos mais baratos, já que fita cassete eram infinitamente mais baratas que cartuchos. No Brasil, a Canal 3 lançou o seu Supercharger e a Comcassette também. Inclusive, eu tive um Comcassette, tive o Canal 3 e um StarPatch. E digo que o nacional era muito melhor que o gringo. Tanto na estética, no caso do Comcassette, que era lindo, como de conteúdo interno, já que no nacional do Canal 3 ele tinha mais memória que o gringo. Ele vinha com 8K, enquanto o americano tinha só 6K. Agora, se você é daqueles que gosta de raridades e engenhosidade, então você precisa conhecer o Aerobic Joystick da Suncom. Ele era uma bicicleta ergométrica conectada a um joystick lindo todo vermelho. A função era simples. Quando você pedalava, o botão do 2600 era pressionado, mas para se movimentar na tela tinha que usar o controle vermelho. Parece bizarro, é bizarro, mas deve ser divertido. Ele funcionava perfeitamente em jogos que pressionar continuamente o botão era necessário, tipo Enduro. Quanto mais rápido você pedalava, mais rápido o carro ia. E se você acha que a Wii Balance Board é coisa do futuro, saiba que a Amiga lançou um periférico igual para o Atari 2600. Mas infelizmente, só um jogo era compatível, o Mogo Maniac. Outros, como um de surf, estavam em produção, mas o periférico foi mal nas vendas e os títulos acabaram cancelados. Ok, agora nesse final eu vou falar de todas as versões de consoles lançados. Afinal, vai que você quer se tornar um colecionador, ou tem curiosidade, ou pelo menos quer se lembrar de qual modelo você tinha. Round 1. Então vamos lá. O primeiro eu já comentei, foi o Heavy Sixer. Seu nome de produção era Atari VCS CX 2600 Sunny Valley Edition. Ele tinha 6 interruptores e frente de madeira. Foi o primeiro modelo e foi produzido só por um ano. O segundo foi o Light Sixer, que era igual ao antecessor, mas mais leve, já que o RF foi mudado por uma versão com blindagem anti-ruído menor. Outra curiosidade é que a partir desse modelo, o Atari 2600 era montado em Hong Kong. Assim, barateava o custo de produção em relação ao antecessor, que era feito dentro dos Estados Unidos. Por isso se chamava Atari VCS CX 2600 apenas. Depois veio o Atari VCS CX 2600A, e a sua principal diferença é que ele tinha só 4 interruptores e não mais 6. Os 2 interruptores de dificuldade viraram 2 pequenas chaves na parte superior traseira do aparelho. Em sequência veio o Atari 2600 igual ao anterior, mas todo preto. Esse era conhecido como Darth Vader, em homenagem ao grande vilão de Star Wars que fazia tanto sucesso na época. Outra curiosidade é que ele vinha com 2 cartuchos, Combat e o sucesso Pac-Man. Pela primeira vez, abandonaram o VCS do Video Computer System, deixando apenas o 2600 no nome.
Por fim, esse é o modelo que veio oficialmente para o Brasil. Anos depois, em 86, quando o console já era um defunto malgeroso, a Atari lançou o Atari 2600 Junior, uma versão menor sem switches. Agora eram botões de plástico, e ele também era menor que os anteriores. Abaixo do nome Atari 2600 Junior, tinha uma pequena linha na cor do arco-íris, por isso, entre os colecionadores, ele é chamado de Short Rainbow. Ainda no mesmo ano, saiu um novo Atari 2600 Junior, e a única diferença é que essa linha de arco-íris era muito maior, indo de uma ponta a outra do console, mas de resto era tudo igual. A partir de 2004, a Atari Inc. lançou os Atari Flashback, que foram os primeiros minis da história. O Flashback 1 tinha não apenas jogos de 2600, como alguns jogos do 7800, outro videogame da Atari. Já o Flashback 2 veio no ano seguinte e só com jogos de 2600, inclusive ele parece um 2600 pequeno. Depois veio Flashback 3, que era muito parecido com o 2, mas tinha 60 jogos na memória e entrada para controles originais. Perils também eram aceitos. Ainda teve o Flashback 4, que era igual ao 3, mas com mais 15 jogos, totalizando 75. O Flashback 5, com mais 17 jogos, totalizavam 92. O Flashback 6, que tinha mais 8, fechavam 100 jogos. Flashback 7, caça-níquel, meu Deus do céu, que tinha mais um jogo só e controle sem fio. E esse jogo a mais era Frogger, mas não era o que saiu pro 2600. Era a versão de arcade, nada a ver. No Flashback 8, tinha 105 jogos. Entraram poucas novidades, mas elas eram de peso. Agora tinha os jogos importantes da Activision, como Pitfall, Kaboom e River Raid. E aí tem um spin-off, o Flashback 8 Deluxe, que além dos controles sem fio com Wi-Fi de alta frequência, também tinham mais jogos, totalizando 120, e foi o primeiro a ter HDMI com imagem em 720p. Depois saiu o Flashback 8 Activision Edition, que tinha praticamente todos os jogos do 8 normal, mas vinha com muitos outros jogos da Activision, pra quem gosta da empresa, né? Aí veio o Flashback 9, né? Porque, né? Vamos fazer. E essa versão é literalmente o das versões. Ela usa um emulador Stella internamente e tem entrada para cartão SD, ou seja, dá para meter ROM lá dentro. Ele também teve uma versão Gold, que era igual, mas com controle sem fio. Por fim, veio o 10, que pegou a onda dos minis e ele é igual a um Atari 2600. Ele é de longe o mais bonito, só que ele não aceita ROMs, quer dizer, não de fábrica. Mas você pode entrar na página da própria empresa que fabrica o Flashback e lá ensina como abrir o console e instalar uma firmware alternativa oficial que permite jogar ROMs baixadas pela internet. O Atari 2600 é o meu xodó. Eu acho esse console sensacional. Não é o meu favorito, e eu nem tive ele. Meu melhor amigo tinha e ele me introduziu ao videogame na época, mas minha família não tinha dinheiro para comprar um. Só que eu sempre jogava na casa dele. Foi lá que eu entendi que eu podia interagir com a TV e comecei a me apaixonar pelos videogames. Eu vou encerrar esse episódio logo porque ele tá gigante, mas quero muito agradecer a todo mundo que escutou. Obrigado e desculpa pelo atraso. Esse projeto nasceu quando eu estava em casa sem muito o que fazer, no meio da quarentena, mas agora a vida está começando a voltar ao normal. Isso significa voltar a trabalhar 9 horas por dia e arrumar meus horários para conseguir dar conta disso tudo é uma coisa bem difícil, ainda mais no meio da educação da minha filha, de arrumar minha casa e da vida de marido. You're on fire! Mas eu sei que vocês entendem e novamente eu quero deixar aqui meu muito obrigado. E não se esqueça de me seguir no Twitter, @PabloPrime. E eu também faço streamings às vezes lá na Twitch, principalmente sobre os episódios anteriores, ou seja, eu vou jogar jogos de Atari 2600 em muito breve. É twitch.tv/Pablo_Prime. Lá tem um underlinezinho, a única diferença da Twitter que é tudo junto. E até o próximo episódio.